Olá, é um prazer estar aqui com vocês, participando do workshop jurídico de ozonioterapia. Parabenizar a doutora Tula, que teve a concepção deste workshop. Meu nome é Arnoldo de Souza, eu sou médico e sou membro da diretoria da ABOS, Associação Brasileira de Ozonioterapia, uma entidade plural que congrega profissionais de saúde interessados nessa tecnologia, seja na medicina veterinária, seja na medicina, seja na odontologia, seja na biomedicina, seja na fisioterapia, seja na enfermagem, enfim, todos aqueles que tenham uma afinidade com a ozonioterapia, inclusive aqueles que são produtores de equipamentos, têm na ABOS um guarda-chuva, uma possibilidade de uma entidade plural para que possa promover o conhecimento em relação a essa tecnologia, para que possa sedimentar os caminhos de que se permita capilarizar no Brasil esta que é uma iniciativa extremamente interessante do ponto de vista da sua potencialidade terapêutica, do ponto de vista da sua qualidade de ação e do ponto de vista da sua inocuidade. Portanto, nós estamos falando de algo que tem muitos benefícios e praticamente isenta de riscos, desde que bem utilizada, desde que faça-se com critério e com consciência. E nós vamos aqui hoje tentar dar para vocês um suporte técnico daquilo que é a realidade da ozonioterapia no mundo, mas principalmente abordando a parte, como eu disse, técnica, uma vez que a parte jurídica e o seu aprofundamento mais específico serão feitos pela doutora Tula. Nós vivemos um tempo de globalização, onde a comunicação se faz de uma maneira muito instantânea e onde o mundo se tornou, como McLuhan disse, uma aldeia global. Portanto, não dá mais para cercar informações. O ozônio, por exemplo, é uma tecnologia secular. A primeira época em que ele foi utilizado foi na Primeira Guerra, que já tem um século. Os alemães começaram a desenvolver essa tecnologia e evitaram com isso inúmeras amputações de pernas, cicatrizaram feridas com maior rapidez, e desde essa época ele vem sendo utilizado em todo o mundo, não só o mundo ocidental, como o mundo oriental, e com grandes resultados. Isso faz com que nós tenhamos progressivamente o acúmulo de avanços tecnológicos na sua forma de produção e também com trabalhos científicos que permitam sedimentar esse conhecimento e que permitam buscar outras potencialidades para esta que é uma molécula inovadora do ponto de vista do tratamento das pessoas em relação a inúmeras doenças, processos inflamatórios, processos infecciosos, processos vasculares e de dificuldades circulatórias e processos que envolvam o nosso sistema imunológico. Em síntese, uma gama de atuações são passíveis de ocorrer com a utilização da ozonioterapia, seja como elemento coadjuvante, seja como elemento protagonista deste processo terapêutico. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma barreira ainda para que o ozônio saia do campo experimental para o campo massivo de utilização. Essa barreira vem sendo vencida ao longo do tempo, mas ainda não foi superada na sua totalidade. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina ainda não considera o ozônio uma droga ou uma molécula biológica com potencialidade terapêutica que possa ser regulamentada para seu uso pelos médicos. Ele considera que ele pode ser utilizado do ponto de vista experimental, mas essa não é a forma de pensar do mundo todo. E como eu disse, no mundo globalizado fica difícil cercar a informação. E as condições e argumentos utilizados pelo Conselho de que nós não temos trabalhos, ensaios duplos cegos, randomizados, placebos controlados, que rezem na cartilha da medicina baseada em evidências, não se aplica muito, porque nós temos isso no mundo todo. Muitas vezes no Brasil, por falta de recursos financeiros, por falta de financiamento que somente as grandes corporações da indústria química internacional têm, nós não teríamos como estar fazendo esse trabalho. Mas hoje já existem
pelo menos 2 meta-análises, que é a forma mais completa de você verificar a presença da qualidade de uma ação científica de um produto, em que se diz que o ozônio é a melhor terapêutica de todas instituídas para a dor lombar crônica e também para a cicatrização de feridas. Há discussões metodológicas no conjunto dos exames que formaram a substância para essa meta-análise, mas também há muita qualidade em alguns daqueles trabalhos na sua metodologia. E o importante é que nós tenhamos hoje mais de 100 países onde o ozônio é utilizado. Nós não estamos falando de países periféricos, nós estamos falando da Alemanha, da Dinamarca, da Inglaterra, de 23 estados da Federação Norte-Americana, de Cuba, da União Soviética, antiga União Soviética, diversos países do bloco da antiga União Soviética, da Rússia. Nós estamos falando de países que têm tradição na utilização de um sistema de saúde qualificado, como é Cuba, é uma referência para o mundo todo. Então, essas condições é que nós entendemos que devem ser consideradas pelo Conselho Federal de Medicina. Enquanto isso não acontece, a judicialização da saúde passa a ser uma alternativa para as pessoas que queiram tratar-se com esse tipo de produto e que exija-se dessas pessoas, ou que tragam-se para elas, um bloqueio do ponto de vista judicial. Então, é importante que a comunidade ligada ao direito tenha informação sobre o que é ozonioterapia, como ela se dá, quais as condições em que ela pode ser aplicada, quais as técnicas que devem ser respeitadas para que ela tenha um bom resultado e como ela pode atuar melhorando a qualidade de vida das pessoas, ajudando a salvar vidas com baixo custo e com um enfrentamento macroeconômico extremamente favorável. Então, essas condições fazem com que nós tenhamos como possibilidade a possibilidade de estar atuando do ponto de vista em que a gente tenha que utilizar recursos jurídicos para garantir o acesso do ozônio a algumas formas de terapia, a algumas condições pessoais de morbidades, de doenças, especialmente em ambientes hospitalares, aonde, por força dessa circunstância restritiva, não há como atuar de uma maneira mais livre e respeitando a iniciativa do conhecimento médico, portanto, a autonomia do saber. O ozônio é uma molécula que faz com que haja a preservação da vida, na medida em que a camada de ozônio é um filtro natural contra as irradiações ultravioletas. Muitas vezes, quando se fala em grande poluição, porque o ozônio está presente, na verdade a grande poluição é determinada e o ozônio vai estar presente para tentar combater essa grande poluição. A comunidade científica, desde 1985, identificou que a destruição da camada de ozônio está fazendo com que haja, então, um impacto ecológico extremamente negativo em todo o planeta, com o aquecimento e com uma série de outras, digamos assim, alterações dentro da ecologia, dentro do meio ambiente. E o ozônio preserva-se como um filtro natural para que os raios ultravioletas não atinjam determinadas situações em nosso meio. Ele foi descoberto em 1840 pelo alemão Dr. Christian Friedrich Schweben, e o seu odor característico, quando o oxigênio se liga à molécula de ozônio, ele é um odor que deu o nome de ozônio. Ozônio quer dizer odor, quer dizer cheiro. E como é que se forma? O grego significa aquilo que cheira é o ozônio. Em 1857, o físico Dr. Werner von Siemens desenvolveu um gerador de alta frequência. Tesla também desenvolveu o primeiro ozônio e o primeiro aparelho fabricador de ozônio. O aparelho que forma o gás ozônio se forma através de uma descarga dielétrica. Então você pega o oxigênio, no caso da ozonioterapia, o oxigênio medicinal, e esse oxigênio vai circular dentro desse aparelho e ao passar por ele, ele recebe uma descarga elétrica e essa descarga elétrica faz com que surja então mais um átomo de oxigênio, formando com 3 átomos de oxigênio a molécula do ozônio, cuja característica, ao entrar dentro do contato com os fluidos biológicos, muda totalmente. E é sobre ela que a gente vai falar um pouco mais na frente.
Portanto, a forma triatômica do ozônio, ela é a forma onde você tem o oxigênio em 3 moléculas. Essas moléculas se rompem e os átomos separados se combinam com outras moléculas de oxigênio. Pode ser formado naturalmente pela ação dos raios ultravioleta ou pelos geradores de ozônio, que convertem oxigênio medicinal em ozônio. É interessante dizer que a possibilidade de formar duplas ligações é que dá ao ozônio uma característica muito interessante. Portanto, quando se vai falar de ozonioterapia, você vai usar, na verdade, o oxigênio, e esse oxigênio vai ser transformado em ozônio. Mas não é 100% do oxigênio que se transforma em ozônio. O oxigênio medicinal tem 99,9% de pureza. E quando você coloca na máquina de produção de ozônio, cerca de 5% deste oxigênio se transforma em ozônio. Então, o que se utiliza para a terapia é a mistura de oxigênio com ozônio. E o ozônio, ao entrar em contato com os fluidos biológicos, por essa capacidade de fazer as duplas ligações, ele se transforma uma das suas parcelas em peróxido de hidrogênio, que terá uma série de ações biológicas, e do outro lado em aldeídos poliinsaturados, que vêm dos ácidos graxos. A peroxidação dos lipídios faz com que haja, então, essa formação dessas substâncias. O peróxido, por um lado, vai atuar como tiroxina-like, ou seja, atuando como se fosse o metabolismo da glândula tireoide, como insulina-like, atuando como se fosse o metabolismo de jogar a glicose para dentro da célula, vai ter uma ação reológica, portanto, vai melhorar a potencialização das condições circulatórias no organismo, vai ter uma ação germicida, bactericida, virustático e fungicida. E também vai ter uma ação de desintoxicação da matriz extracelular, o tecido conjuntivo, que até bem pouco tempo ainda não era reconhecido pelo campo hegemônico da medicina como um tecido de biorregulação, e hoje já é. Embora desde a década de 60 e de 50, o Dr. Psinger, médico e histologista da Universidade de Viena, já tinha lançado as bases da matriz extracelular, portanto, do tecido conectivo, do tecido intersticial, que está fora das células, como sendo um tecido de biorregulação. E ali o que mais temos é água, e a água fica alcalina, de adequada condutividade e melhora a sua pureza com a presença do ozônio através do peróxido de hidrogênio. Por outro lado, esses aldeídos poliinsaturados vão atuar como mediadores inflamatórios das interleucinas, vão atuar como agentes que melhoram a imunidade celular e vão atuar fazendo com que haja uma grande condição de melhora metabólica do organismo. Todo esse conjunto de atividades faz do ozônio uma molécula ímpar, singular, com um grande potencial de atuar em diversas condições orgânicas e patológicas dentro do ser humano. E isso, ao mesmo tempo, traz uma certa dificuldade, porque os opositores que não querem entender esse aprofundamento de uma forma holística, esse conhecimento dentro de uma forma sistêmica, começam a achar que está se querendo trazer uma nova panaceia, como se fosse uma multiplação e, ao mesmo tempo, não tendo nenhuma. Mas não, o ozônio tem todas essas ações de maneira bem comprovada, de maneira bem estabelecida e de maneira bastante característica do ponto de vista da sua qualidade. E, no fundo, o que ele faz é estimular, através de um pequeno estresse oxidativo agudo, milimetrado, dosado e pensado, uma resposta extremamente importante antioxidante do organismo. Portanto, os antioxidantes naturais do organismo ficam potencializados. Nós sabemos que os radicais livres têm ligação, seja como causa, seja como consequência, seja como base do seu metabolismo intermediário, de uma série de doenças do ponto de vista das doenças crônico-degenerativas. Aí também o ozônio irá atuar, melhorando a qualidade de vida ao combater o estresse oxidativo crônico. Existem diversas formas de utilização do ozônio e as primeiras maneiras de utilizar vieram, obviamente, dos pioneiros que utilizaram nos primeiros estudos desenvolvidos na Alemanha e desde o século XIX.
você tem a forma de captar o ozônio, a forma de fazê-lo por via venosa, por via intramuscular, diretamente através do bag para corrigir problemas de feridas, aplicando em celulites ou em situações do tecido celular subcutâneo. Então existem diversas maneiras de aplicar o ozônio e cada uma delas vai estar vinculada ao tipo de patologia que nós temos e ao tipo de objetivo que nós queremos atingir através do seu tratamento. Inicialmente, o tratamento era utilizado para combater bactérias e germes na pele humana. Na Primeira Guerra Mundial, médicos alemães e ingleses usaram o ozônio para tratamento de feridas, conforme eu já expliquei, nos soldados. Bom, e aqui é importante que a gente abra um parêntese para explicar os dois ramos em que o ozônio pode atuar. Uma coisa é o ozônio industrial, outra coisa é a ozonioterapia. No ozônio industrial, ele é utilizado para tratamento do ar, da água, dos alimentos, com ação antioxidante, porque ele promove os antioxidantes, e com uma ação desinfetante. Hoje mesmo, o ozônio é utilizado para limpar as máquinas de hemodiálise, as máquinas que fazem as terapias renais substitutivas. O ozônio é utilizado no tratamento da água de mais de 2.000 municípios na Europa. O ozônio é utilizado no tratamento de piscinas, a piscina do Minas Clube, diversas piscinas de grandes clubes já utilizam o ozônio. E o ozônio é utilizado como desinfetante. Existem geradores de ozônio de pequeno porte para despoluírem o ar, geradores de grande porte a partir do ar seco ou concentrado, fazendo com que este ozônio industrial nunca teve e nunca terá fins medicinais. Para fim medicinal, nós temos que ter aparelhos que são específicos, cuja concentração tem que ter uma precisão muito grande e cuja qualidade na obtenção do gás seja respeitada. Então, esses aparelhos medicinais, eles vão favorecer a ciência médica, onde você usa a mistura de oxigênio e de ozônio dentro de uma janela terapêutica, que em média varia entre 5 e 60 microgramas por ml. Uma outra coisa que quem utiliza ozônio vai descobrindo ao longo do tempo é que no ozônio o menos é mais. Você tem melhores resultados progressivamente com baixas doses. O Dr. Velho Botti, que é um italiano, professor da Universidade de Siena, pneumologista e histologista e fisiologista, ele dizia e diz sempre que a gente deve começar do inglês de forma low and slow, ou seja, começar com doses baixas e progredir também de uma maneira lenta para chegar na dose ideal, na steady state, que seria a dose de equilíbrio para a sua utilização. De toda forma, temos que ter um bom aparelho, temos que ter concentrações precisas para poder utilizar o ozônio a partir do oxigênio medicinal. E ele se aplica na medicina, ele se aplica na medicina veterinária, ele se aplica na odontologia. Aqui com um destaque na odontologia, porque o Conselho Federal de Odontologia já aprovou o ozônio como uma área de habilitação na endodontia, na periodontia, na cirurgia odontológica, em diversas áreas da odontologia. Foi um avanço grande e que nos leva a perguntar para o Conselho Federal de Medicina: será que a boca está fora do corpo humano? Porque é uma situação absolutamente inusitada quando você entende que ele pode ser utilizado em um determinado segmento do corpo humano e não pode ser utilizado no restante. Porque é óbvio que quando eu utilizo para tratar um canal, ou quando eu utilizo para lavar uma ferida, ou quando eu utilizo para estimular uma ressecção periodontal, ele está também tendo uma ação sistêmica, porque pela mucosa ele será absorvido. Então nós não temos como aqui pensar que há um destacamento, que há uma independência. Afinal de contas, nós não somos uma federação de órgãos, nós somos um todo, um organismo sistêmico, um organismo holístico. E esse organismo holístico faz com que a soma das partes jamais vai ser maior do que o todo. E os órgãos têm interdependência entre si.
Então isso é importante dizer para qualificar o conhecimento sobre ozônio, até mesmo para esse grupo que está nos assistindo, uma vez que os juristas terão a necessidade de um bom entendimento para fazerem uma boa argumentação frente às diversas lides que poderão eventualmente enfrentar com o objetivo de viabilizar tratamentos de ozonioterapia. Quais são os benefícios da ozonioterapia? Propriedades anti-inflamatórias, antissépticas, antimicrobianas, de alta biocompatibilidade, com modulação do estresse oxidativo crônico, com melhora da circulação periférica e, portanto, melhora da oxigenação dos tecidos, coisas que a gente já falou anteriormente. Ou seja, essas são as características principais que o ozônio tem e que traz para as pessoas com a sua utilização. A indicação é diversa, é uma grande condição para as suas utilizações. Destaque para problemas circulatórios, doenças causadas por vírus, como hepatite, por exemplo, a herpes simples, a herpes zoster, feridas infectadas de quaisquer origem, inflamações de difícil cicatrização, úlceras nas pernas de origem vascular, arterial ou venosa ou de varizes, úlceras por insuficiência arterial, úlceras diabéticas, risco de gangrenas, inflamações intestinais crônicas ou agudas, queimaduras, hérnias de disco, dores lombares, dores articulares decorrentes de doenças crônicas, processos de imunidade baixa, portanto necessitando imunoativação genérica, terapia complementar para diversos tipos de câncer. Nós sabemos que o câncer não gosta de oxigênio, então o câncer tem normalmente o seu núcleo hipoxêmico e a sua periferia hipervascularizada. No núcleo é que se dá o crescimento do câncer. Quando você utiliza o ozônio, você vai oxigenar um tecido que não gosta de oxigênio. Então ele potencializa para melhor os efeitos da quimioterapia e da radioterapia. E mais ainda, ele inibe as reações colaterais desses mecanismos, porque todas elas têm ligação com o estresse oxidativo, na medida em que ele melhora o sistema antioxidante crônico. Então as inflamações trazidas pela radioterapia, como inflamações actínicas, vai tratar uma bexiga de um câncer, tem uma cistite actínica, tem uma prostatite actínica, vai tratar a mama, tem uma esofagite actínica. Então, quando você utiliza o ozônio, você inibe esta inflamação, você inibe este efeito colateral. Você, portanto, está instrumentalizando para o tratamento uma forma de coadjuvância através do ozônio que melhora o perfil do tratamento, que melhora o potencial do seu efeito dentro daquilo que é o seu objetivo, porém, que ao mesmo tempo consegue fazer com que haja uma inibição dos seus efeitos colaterais, uma vez que, infelizmente, tanto a rádio como a quimioterapia não conseguem ter a seletividade restrita de tratar apenas o tumor. Elas acabam pegando tecidos circunstanciais e adjacentes. E, nesse sentido, o ozônio traz uma contribuição singular, extraordinária. A aplicação sistêmica via endovenosa de ozônio ou autohemoterapia maior é um tratamento externo do sangue do paciente, seguido de uma reinfusão. Então você vai cateterizar uma veia, vai tirar o sangue do paciente numa bolsa a vácuo e você vai em um circuito fechado. Ao encher no volume que você deseja, você vai, é lógico que tem um anticoagulante dentro dessa bolsa de sangue, e você vai aplicar o ozônio e vai misturar suavemente, sob a forma de lemniscata, que é o símbolo do infinito. E ali, depois de 8 vezes você fazendo a mistura, o sangue que era de um grená encarnado passa a ser de cor púrpura, uma cor rosácea. É porque o ozônio enriqueceu de oxigênio aquele sangue. E aí você vai fazer com que haja a abertura de novo do trio-whey. Você fechou, misturou o ozônio e devolveu o sangue para o paciente, sem riscos, sem contaminação, porque o circuito é fechado, e você tem com isso a ozonização através dessa técnica, que é a técnica sistêmica de maior utilização e de maior potencialidade terapêutica.
o ozônio reage completa e imediatamente com as substâncias específicas nos glóbulos vermelhos e brancos no plasma e desse modo vai ativar o seu metabolismo. Como eu disse, depois que o ozônio entrou em contato, ele deixa de ser ozônio. Uma parcela vira peróxido de hidrogênio, a outra parcela vira ácidos graxos poliinsaturados e aldeídos, que vão ter então o caminho, seja germicida, seja para liberação de células-tronco, seja para melhora na medula óssea da produção de glóbulos vermelhos potencializados na sua cavidade bicôncava, portanto produz supereritrócitos, seja na reologia, facilitando que esses eritrócitos, esses glóbulos vermelhos, tenham uma diapedese, atravessem as barreiras com maior facilidade, seja fazendo com que haja, portanto, uma melhor oxigenação da periferia do organismo, combatendo as isquemias, combatendo as hipoxemias, melhorando o metabolismo, melhorando com isso a qualidade de vida desses pacientes. A aplicação sistêmica autóloga ou autoemoterapia menor com ozônio é uma aplicação através da via intramuscular com o sangue ozonizado. Então, nesse caso, você coloca o ozônio na seringa, retira o sangue da pessoa com esta seringa, mistura no ozônio e imediatamente aplica na região glútea contralateral. Você tirou do lado esquerdo, aplica do lado direito, tirou do lado direito, aplica do lado esquerdo, fazendo com isso a autoemoterapia menor. A ação tópica requer um sistema fechado de circulação do ozônio e um sistema de sucção conectado a um catalisador de ozônio, ou seja, você enche de ozônio aquela bolsa e ao mesmo tempo vai retirando através de um catalisador. Uma parte do corpo, por exemplo, uma perna onde tem uma ferida, é colocado dentro dessa bolsa feita de um material resistente ao ozônio. Sempre utilizamos materiais siliconizados porque o silicone não reage com o ozônio. Se usarmos o polipropileno, qualquer outra matéria que vem do petróleo, vai haver uma reação química e aquilo que será aplicado não será mais ozônio. Então é importante a qualidade técnica do instrumental, assim como eu disse antes que é importante a qualidade técnica do aparelho gerador de ozônio. Nós podemos usar na hidroterapia e o azeite e o óleo ozonizado. Então você vai ter a aplicação tópica da água destilada, do azeite previamente ozonizado, diretamente sobre áreas afetadas da pele. Micoses, as mais diversas, feridas infeccionadas, inflamações de unha, inflamações de qualquer lugar do tegumento e da pele, você resolve, seja com a lavagem, com a água, seja com a utilização do ozônio do ponto de vista do óleo de oliva ozonizado. Pode ser o óleo de girassol também, mas o de oliva tem mais tradição do ponto de vista dos ozonídeos que vão se formando no interior quando o ozônio reage com esse óleo. A insuflação retal é uma outra via sistêmica onde o ozônio é absorvido diretamente pela mucosa intestinal. Ela é mais barata, mais simples de ser utilizada e ela tem as mesmas indicações da autoemoterapia maior. E normalmente as pessoas preferem mais utilizá-la, especialmente quando são patologias intestinais, porque ela tem um efeito sistêmico e ao mesmo tempo um efeito tópico, no momento que ela vai ser inserida no intestino, ou patologias hepáticas, porque ela vai ser absorvida ali pela veia porta e vai tudo para o fígado quase que imediatamente. De todo modo, a aplicação da insuflação retal tem também características de tratamento sistêmico, assim como a autoemoterapia maior e, em menor expressão, a autoemoterapia menor. Também nós podemos fazer aplicações intraarticulares, periarticulares, paravertebral e até intradiscal. O ozônio medicinal é injetado, nesse caso, diretamente dentro de um espaço articular, numa musculatura paravertebral ou até mesmo no espaço intradiscal. É claro que para aplicar intradiscal, geralmente é feito isso dentro de um bloco cirúrgico. Mas a aplicação paravertebral tem efeitos extremamente positivos na dor lombar, na regressão do edema das hérnias de disco,
e, portanto, com respostas extremamente positivas. E nas articulações, em relação às artroses, em relação às artrites deformantes, o ozônio também tem um lugar de destaque pelos seus resultados extremamente positivos, com baixo custo, com uma condição inócua, como não é o caso dos anti-inflamatórios não esteroides. A gente até começa a entender melhor por que esse preconceito muitas vezes contra o ozônio, em função do interesse econômico que certamente teria um impacto grande a presença dessa metodologia em um país de condições continentais como é o Brasil, tirando determinadas drogas, não propriamente da sua totalidade de execução, mas certamente da sua parcialidade de execução. Na China, que a gente fala da China, é milhões de pessoas, né? Não se fala em poucas pessoas lá. Então lá você já está usando o ozônio em derrames, em AVCs, em diversas patologias, com resultados fantásticos, extraordinariamente positivos. A hidroozonioterapia, você pode usar o ozônio promovendo relaxamento, reduzindo a ansiedade e estresse, melhora a circulação periférica, promove fortalecimento do tônus muscular, reduz a dor, reduz espasmos musculares, chamados de miogelose, que são contrações em grupos musculares por conta de disfunções, principalmente por estresse oxidativo em órgãos específicos do organismo, melhora os distúrbios do sono, facilita o movimento da articulação, diminui as dores da artrite, descongestiona os poros da pele, promovendo ação cicatrizante, modulação da inflamação, desinfecção e promovendo ajuda na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Portanto, também o ozônio vai atuar do ponto de vista de um agente que vai promover uma recuperação músculo-esquelética mais precoce. Então esse é um campo, principalmente na medicina esportiva, que ainda tem uma promissora forma de atuação. Mais ou menos como atua hoje a oxigenoterapia hiperbárica, que em muitas das suas aplicações tem similaridades com a aplicação do ozônio. Inclusive os dois podem ser usados de forma sinérgica, uma vez que determinadas coisas um faz muito, o outro mais ou menos e vice-versa. Então a ação dos dois, se for bem utilizada, será sempre positiva. É como disse Paracelsus, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E aí entra o médico com a sua habilitação, com a sua capacidade de conhecimento para poder trabalhar. E entra toda uma equipe de enfermeiros, de fisioterapeutas, de biomedicina, de dentistas, veterinários, enfim. Hoje em dia, a forma mais interessante e moderna de trabalho recomenda a transdisciplinaridade, não é nem mais a nem a multidisciplinaridade. Na transdisciplinaridade há uma invasão natural de espaços, mas não é uma invasão no sentido de ocupação antagônica, é uma invasão no sentido de uma interdependência do trabalho de cada profissional. É dessa forma, com o tratamento em rede, que o ozônio deve ser colocado na rede pública do Brasil, no Sistema Único de Saúde. Isso também é importante porque ele foi aprovado como uma das práticas integrativas. Importante aqui que inalar o ozônio é extremamente perigoso. É a única forma tóxica imediata para que a gente tenha esse cuidado. Primeiro, porque o pulmão não tem uma proteção muito grande de antioxidantes. Segundo, porque ao entrar em contato direto, dependendo da concentração, nós vamos ter uma situação de extremamente grande risco para o paciente. E aqui vale também para as pessoas que trabalham com o ozônio estarem protegidas em ambientes ventilados na hora de produzir, para que a gente não tenha inalação. Entretanto, se ela ocorrer, vitamina C na veia é o antídoto para o ozônio. Então nós temos que trabalhar com essa segurança e, dependendo do número de partes por milhão que nós vamos ter uma graduação de sintomas que vão desde um lacrimejamento até uma rinite, progressivo aumento da falta de ar ou dispneia, edema agudo de pulmão, paralisia respiratória, podendo haver morte variando o tempo em variação do número de gramas, de miligramas por metro cúbico que foi inalado. Então essa é uma coisa que tem que ser dita e que nós temos que ter um cuidado especial. A utilização, tanto por parte de quem vai preparar o ozônio, como dos pacientes, para evitar a inalação, para a aspiração. Agora, nós podemos usar
técnicas que fazem com que o ozônio possa ser até membro de uma nebulização, que é o aerosol terapia. Você bota um tubo de ensaio com óleo, com água, ele passa por esses espaços e depois você monta a condição do nebulizador. Aí já não teria problema. Mas a aspiração direta do ozônio é proibida e é uma das preocupações que quem trabalha com ozonioterapia deve ter e dominar com qualidade. Portanto, a ozonioterapia é uma nova alternativa para o tratamento de diversas doenças crônicas. É uma técnica que interessa, portanto, a população brasileira. Existem diversos projetos para leis estaduais e municipais para a implantação da ozonioterapia. E hoje tem um projeto que já foi aprovado no Senado, que é o projeto 9001 na Câmara dos Deputados, e está na Comissão de Seguridade Social e Saúde para ser aprovado, para ser levado à discussão, e nós entendemos que todos aqueles que conheçam deputados, que tenham algum espaço com os parlamentares, insistam para que eles o aprovem. Vai ser extremamente importante nessa luta que tem sido desenvolvida pela ozonioterapia em nosso país. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o panorama mundial e o momento jurídico atual, jurídico, político, institucional da ozonioterapia. Isso também é importante porque a gente passa a ter uma condição em que nós saibamos exatamente a potencialidade da ozonioterapia e começamos a identificar, ao conhecer melhor esses meandros, quais são os interesses que estão por trás dessa dificuldade toda que a gente tem vivido. Bom, a ozonioterapia já é reconhecida pelo sistema de saúde de diversos países, como Alemanha, Suíça, Áustria, Itália, Cuba, Ucrânia, Rússia, Grécia, Israel, Egito, Austrália, além de ser praticada em 13 estados dos Estados Unidos da América: Arkansas, Washington, Califórnia, Colorado, New México, Texas, Oklahoma, Geórgia, New York, Carolina do Norte, Ohio, Minnesota e Nevada. Então nós não estamos falando aqui de países periféricos, com todo o respeito que eu tenha, por exemplo, pelo Cazaquistão. Não, nós estamos falando de países centrais, cuja produção científica é extremamente séria. Quer dizer, é complicado você ver uma coisa sendo feita na Alemanha, em diversos países do primeiro mundo, e não entender por que ela ainda é proibida no Brasil. O mundo virou uma aldeia global. Nós temos hoje as redes sociais, a internet aproximando. Quer dizer, nós estamos no atraso do atraso ao não admitir essa técnica, que é extremamente interessante para a população brasileira, que seja então permitida essa capilaridade. É lógico, com instituições sérias, com a regulamentação de uma maneira séria. Ninguém quer aqui, digamos assim, algo que crie qualquer processo de anarquia, ou tampouco ocupar espaços indevidos. O que se quer é algo que interessa à nossa população, que interessa aos nossos sistemas de saúde, como interessou e foi implementada em diversos países, como nós estamos mostrando. Portanto, o panorama mundial é em que os seguros médicos já reembolsam os procedimentos de ozonioterapia na maioria desses países. É um procedimento com cobertura de seguro-saúde na Alemanha desde a década de 80. Cuba tem 39 centros médicos clínicos de ozonioterapia, com centro de investigações de ozônio em Havana, tendo alta produção científica. Então nós não estamos falando aqui de uma estratégia periférica, clandestina, subreptícia. Nós estamos falando de algo sério, promovido por cientistas sérios, com resultados extremamente positivos. E isso nos faz estar bem convictos de que este é um bom caminho e que o ozônio é uma técnica a ser aprimorada e qualificada e absorvida pela população brasileira. Nós temos a Declaração de Madrid, que reuniu diversas entidades do mundo todo para dar diretrizes, para dar um norte para a regulamentação da ozônio em diversos países. Temos também hoje a Federação Mundial de Ozônio fazendo um trabalho extremamente interessante, e temos a ISCO3, que é uma outra entidade.
Essas entidades trabalham paralelamente. A ABOIS está filiada à WFOT, ou seja, a Federação Mundial de Ozonioterapia, e não a ISCO3. Essa declaração de Madrid, ela fala sobre a ozonioterapia e sobre seus detalhes de uma forma mais geral. Nós temos então, depois dela, a regularização na Rússia pelo Serviço Federal no controle da área de saúde pública, também em Cuba, também pelas comunidades autônomas de Baleares e Canárias e de Madrid, e também pela Galícia, na Castela, em La Mancha e Lyon. Avanços significativos têm se verificado na Itália, a favor da ozonioterapia nas regiões da Lombardia, de Emília-Romanha e Marche. Portanto, nós temos um avanço progressivo que é determinado por uma série de circunstâncias e pela sensibilização das autoridades. Decisões judiciais favoráveis foram aprovadas pelo Tribunal Administrativo de Lácio, portanto, entre 1996 e 2003. Ou seja, já existe no mundo inteiro a fumaça do bom direito em relação à utilização do ozônio. Nós temos essa condição cada vez mais presente como algo que pode ser utilizado de forma a beneficiar a nossa população. Na Grécia, a regulamentação da ozonioterapia medicinal faz da terapia de ozônio uma aplicação em todas as especialidades e doenças onde forem utilizadas, tanto no setor público como no setor privado, publicado em 1991 no Diário Oficial. Em 2014, o Ministério da Saúde e a Direção-Geral dos Serviços de Saúde aprovou através do protocolo, e o Ministro da Saúde, em 29 de agosto de 2014, alarga a ampliação do âmbito de aplicação da terapia de ozônio para todas as especialidades e doenças, tanto no setor público como no setor privado. Portanto, nós estamos aqui diante de algo que tem uma característica emergente, ou seja, em todo o mundo há um alerta para que nós tenhamos cada vez mais condições em que a ozonioterapia possa ser utilizada. Então, a IMEOF, que é a International Medical Ozone Federation, a Americana de Ozonioterapia, fundada em 2010 nos Estados Unidos, é uma academia de profissionais de saúde dedicadas ao estabelecimento de normas para a arte e ciência da ozonioterapia, e o Comitê Internacional de Ozonioterapia, que é a ISCO3, nos Estados Unidos, foi formado para ajudar a estabelecer princípios científicos padronizados. Ou seja, nós temos diversas entidades, como eu disse, a ABOIS está ligada à Federação Internacional do Mundo Inteiro, cujo presidente é o Dr. Baeza, da Espanha, um espanhol, e nós entendemos que cada uma delas tem legitimidade, trabalha de maneira séria, e as opções são de cada um país, associações que envolvam a ozonioterapia para fortalecer. Acho que um dia nós vamos talvez ter uma entidade só. Essa é uma luta e é um sonho e é uma visão pessoal de que nós deveríamos caminhar nesse sentido. Mas até o momento essa é a realidade em todo o mundo. A Declaração de Madrid reflete como o primeiro documento de consenso global na história da terapia de ozônio os últimos avanços médicos e científicos que ocorreram no mundo científico da ozonioterapia. A informação resumida na declaração se baseia em mais de 2.000 publicações científicas, livros e artigos encontrados na Biblioteca Internacional de Ozônio. A Declaração de Madrid, na sua primeira edição, pode ser acessada dentro desse site. A Federação Mundial de Ozônio é aquela onde nós temos como membros filiados sociedades nacionais ou continentais de ozônio devidamente constituídas. Essa categoria está aberta a sociedades científicas democraticamente constituídas, dedicadas a promover a utilização do ozônio nos diferentes domínios dos cuidados de saúde. E a ABOIS, Associação Brasileira de Ozonioterapia, é filiada a esta federação, que terá o seu congresso na China, um congresso mundial. A Federação Chinesa de Terapia promoveu a 6ª reunião de Federação Mundial de Ozonioterapia,
e a China continua dando um suporte muito grande porque acredita na tecnologia, porque tem incorporado a tecnologia, e a China é um país de bilhões de pessoas, portanto, não estamos falando aqui de um país periférico. Segundo a Federação Mundial, a ozonioterapia é praticada em torno de 50 países por mais de 26 mil profissionais de saúde. O Congresso Mundial em Ancona, organizado em setembro de 2017, representou um verdadeiro sucesso para todos aqueles que trabalham com a terapia de ozônio em todo o mundo, onde se reuniu a comunidade terapêutica da ozonioterapia no último ano, no mês de setembro, na belíssima cidade de Ancona, que quer dizer cotovelo. O Jornal Internacional de Ozonioterapia é uma revista que tem como objetivo ensinar aos médicos e todos os profissionais da área de saúde que atuam utilizando a ozônio. Essa revista oferece a possibilidade de publicar descobertas científicas não registradas. Seu principal objetivo é combater a mistificação e a falta de crédito em torno da ozonioterapia, estabelecendo um conjunto sólido de evidências científicas. Ela promove a divulgação de resultados que trabalharam até agora em silêncio, dedicação, e oferece um fórum para o debate sério e a discussão. Seu editor-chefe é o Dr. Matteo Bonetti. Vocês veem que nós temos um crescimento muito grande das entidades que representam a ozonioterapia e do próprio processo em que a ozonioterapia está colocada. E esse é um caminho que no Brasil também é irreversível. Após a última Assembleia Geral em Ancona, outras associações se filiaram, como a Associação da Suíça, do Uruguai e da Turquia. Os países membros da Federação Mundial são a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Egito, Grécia, Índia, Itália, Paquistão, Portugal, Peru, Romênia, Espanha, Turquia, Uruguai, Suíça e Venezuela. Há pouco tempo eu estive na Bolívia participando de uma reunião promovida pela associação de lá, e tinha pessoas de toda a América Latina, e lá nós criamos o embrião da Associação da América Latina de Ozonioterapia, que está logicamente propensa também, assim que estiver a sua legitimação cartorial, a se filiar também à WFOT. A ozonioterapia está regulamentada em 17 países, isso em 2018. Os desafios para incorporar novas tecnologias são residentes na falta de comprovação científica, no interesse de grupos dominantes e no monopólio da indústria farmacêutica. Então, você às vezes chega a ter a comprovação, mas aí se criam condições para que elas não sejam interpretadas da maneira correta. É preciso lutar em várias frentes, é preciso atuar de maneira bem inteligente, é preciso ganhar apoio da população e da opinião pública, porque com isso a gente vai ter isso que acabou de acontecer na odontologia. Ela foi regulamentada, ela está publicada no Diário Oficial, se reconhece e regulamenta o uso pelo cirurgião dentista da prática da ozonioterapia. Esse é um caminho, esse foi o primeiro que nos permitiu a abertura. A ABOIS tem feito cursos de habilitação na área de odontologia, em parceria com os conselhos de odontologia, e essa é uma das argumentações que tem sido a base da luta junto às instituições de medicina e de medicina veterinária, para que possa ser reconhecido o ozônio como uma alternativa terapêutica válida, viável, inócua, de extrema eficácia, de grande promissoridade, ou seja, de grande capacidade futura em termos de sua ação promissora. Aqui nós temos a ozonioterapia como uma nova, antiga ferramenta para manter a saúde. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso instaurou uma Câmara Setorial para regulamentar, da onde se criou o Programa Estadual de Ozonioterapia do Estado de Mato Grosso, vinculado à Secretaria do Estado da Saúde e integrado ao Sistema Único, para propor, elaborar e implantar diretrizes no tratamento de pacientes com uso de ozônio, bem como na pesquisa, qualificação, capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de suas atividades.
Maria Emília Gadelha Serra é a presidente atual da Associação Brasileira de Ozonoterapia, da qual eu faço parte como membro e diretor científico e estou como agora presidente eleito para a próxima gestão dos próximos 4 anos, e a gente espera contar com uma participação de todos aqueles que tenham interesse na ozonoterapia dentro do guarda-chuva plural da ABOS, fortalecendo essa instituição como um braço acadêmico e institucional estruturante desta prática. Vamos promover a criação dos núcleos regionais da ozonoterapia, tentar a ligação com as universidades através da promoção de cursos cada vez mais vinculados a essa qualidade do ponto de vista da habilitação para todos os profissionais de saúde, voltados, obviamente, para essa leitura de aplicação em rede do conhecimento médico, do conhecimento em saúde, da inter e transdisciplinaridade nas propostas de trabalho. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado foi unânime em aprovar o projeto de lei que autoriza a prescrição da ozonoterapia no Brasil. Esse projeto, de autoria do senador Waldir Raupp, regulamenta a prescrição da ozonoterapia no tratamento médico. Pelo projeto, poderão ser tratados com a ozonoterapia pacientes que optarem pelo procedimento que tiverem indicação médica, observadas as condicionantes como equipamento de produção de ozônio medicinal devidamente certificado pela Anvisa, informar ao paciente que a ozonoterapia será prescrita como um tratamento complementar. Ou seja, o projeto de lei tem sido feito com bastante conscienciosidade. Em relação a essa questão da Anvisa, os equipamentos que fazem ozônio tinham dificuldades na sua regulamentação na Anvisa, mas agora já foram aprovados para o uso odontológico. Certamente, quando a medicina for regulamentada, o processo é automático, porque se ele serve para usar na boca, o ozônio produzido por ele, e nós sabemos que a boca não está fora do corpo humano, é aquela história que eu já falei aqui anteriormente. Esse projeto autoriza a prescrição da ozonoterapia em todo o território nacional. Ele, nesse momento, está sendo submetido à revisão na Câmara dos Deputados, aguardando o parecer do relator da Comissão de Seguridade Social e Família, e essa forma de apreciação, com proposição sujeita à apreciação conclusiva das comissões, regime de tramitação em prioridade. Ou seja, nós estamos querendo ver se conseguimos ainda nessa legislatura a aprovação do ozônio na Câmara dos Deputados. Uma vez que seja aprovado sem modificações no texto, ele não precisa voltar para o Senado, ele sobe direto para a sanção presidencial. Se houver modificação, volta para o Senado para depois voltar ao presidente. A Associação Brasileira de Ozonoterapia, fundada em 2006 e desde esse ano de 2006, vem trabalhando em prol da ozonoterapia no Brasil, participando dos movimentos mundiais e tentando ser um elemento de qualificação do ponto de vista do pensamento sobre ozonoterapia em nosso país. Nós entendemos que é muito importante também que todos aqueles que entendem, que lidam com as esferas jurídicas, devem conhecer melhor a ozonoterapia para que possam nos ajudar e ajudar a todos aqueles que precisam do tratamento e que, nesse momento, ainda estando no campo experimental, trazem para esse tratamento uma limitação muito grande. Então é importante que esse conhecimento exista, porque isso facilita na argumentação junto às esferas jurídicos e institucionais, favorecendo a liberação desse tratamento complementar, desse tratamento como esfera coadjuvante, desse tratamento que nos ajude a melhorar a qualidade de vida das pessoas. É nisso que acreditamos, é nisso que a ABOS se baseia, e é dessa forma, de maneira clara, transparente, sem nenhum tipo de, digamos assim, subterfúgio, que a gente entende que as coisas devam ser tratadas e que a gente acredita que a ozonoterapia merece como tratamento, como uma molécula biológica que tem um efeito terapêutico extremamente positivo, de fácil aplicação, de fácil produção, de fácil disseminação e que encontra na população brasileira índices prevalentes de doenças para as quais ela teria uma excelente indicação, como eu disse, seja como um elemento coadjuvante ao tratamento tradicional, seja muitas vezes como um elemento protagonista para outros tratamentos. Muito obrigado.